Bom, pessoal, continuando a nossa aula a respeito de fonética, prosódia, ortoépia, pronunciação em si, que é o cerne das questões abordadas nessa segunda aula, agora vamos partir para algo bem importante e que é um pouco penoso. Eu confesso que realmente não é tão fácil, mas assim que a gente pega o jeito, com bastante treino, bastante repetição, a gente consegue. Fiquem tranquilos. Eu recomendo que vocês anotem no caderno para vocês verem o exemplo, coloquem a tradução e a transliteração. A transliteração vai ser muito importante. Para quem não se lembra, transliteração é você passar dos caracteres, ou seja, das letras gregas para as letras correspondentes à língua portuguesa. Ok? Então, por exemplo, alfa você coloca A, vita você coloca V, lambda você coloca L, e assim por diante. O que a gente vai ver agora é uma espécie de ditongo que tem uma pronúncia um pouco diferente. Vocês viram na parte anterior dessa aula que eu havia comentado a respeito do som do Y. A princípio, o Y ele tem um som apenas de I, assim como o nosso Y mesmo. Mas quando ele forma ditongo, aí a coisa muda. Então, por exemplo, vamos pegar um caso em que não se forma ditongo. Seria o verbo hipervalo. Hipervalo é exagerar, exceder. Daí que vem hipervoli, ou seja, nossa palavra hipérbole, que é uma figura de linguagem que denota o exagero, né? A exacerbação de algo. Então veja que nesse caso do verbo hipervalo, a primeira sílaba é com Y, e ele está sozinho ali, essa letrinha está sozinha, isolada. Então nesse caso não tem problema nenhum, é muito fácil, tem som de Y mesmo, do nosso Y, ok? Agora, o caso diferente é quando esse Y estiver logo depois da letra alfa ou da letra epsilon. Epsilon, alfa ou epsilon. Ou seja, vem epsilon e y, aí vai ter um determinado som. Vem alfa e y, aí vai ter um determinado som. Aí você me pergunta, tá Wesley, qual vai ser esse determinado som? Então, esse determinado som vai depender da letra subsequente. Então vamos primeiro para o caso mais fácil. O caso mais fácil é quando a próxima letra desse epsilon com y, então desse alfa com y, for uma vogal. Quando for uma vogal, vocês se lembram das 7 vogais que eu mencionei antes, né? Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega, ok? Algumas dessas. Quando for seguida dessas vogais, de qualquer vogal, vai ter som de V. Esse Y vai ganhar um som de V. Exemplo: evangelho, evangelho, evangelho. Você viu que tem epsilon, y, aí em seguida vem o alfa. Então vai ter o som de V, evangelho. Ou como alguns pronunciam, evangelho. Mas a tendência maior, tendência esmagadora é evangelho, tá? Outro exemplo, evodiar. Evodiar. Evodiar é
aquele bom cheiro, aquele perfume, ou simplesmente o odor, o cheiro em si, né? Evodia. Por quê? Porque depois vem um ômega. Então, se for seguido de vogal, tem um som de V. Agora, os outros casos que também possuem esse Y com som de V, vai ser quando não entrar na regra dos capetas.